Comprei o projetor HY320 Mini. Nesse vídeo eu quero te apresentar o projetor HY320. Nós vamos fazer as configurações e a avaliação desse produto para saber se vale a pena e se ele entrega tudo aquilo que ele promete. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gil. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal GP Multimídia, o canal onde a gente fala tudo sobre tecnologia e casa inteligente. Galera, esse aqui é o projetor HY320 Mini, um projetor muito compacto que promete entregar uma qualidade excelente aí de vídeo aí para o cinema da sua casa. E nós vamos fazer um unboxing dela agora para te apresentar os itens que vem dentro dela. Então ela vem nessa caixinha aqui, bem bacana, né? Uma caixinha bem protegidinha, né? Ele acompanha também esse controle remoto aqui, veja que é bem interessante, bem clean esse controle, né? Ele acompanha também aqui um cabo, né? Um cabo que já vem aqui, ó, com essa conexão aqui em um formato de L, né? Que você vai conseguir aí, de repente, colocar embaixo do seu projetor e fazer o ajuste dele 180 graus, sem ter nenhuma interferência aí de sobra de cabo, impossibilitando você girar ele. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ele possui também um manual aqui de configuração. Esse manual aqui eu não li, tá? É bem fácil de mexer no seu projetor, mas caso você queira utilizar o seu manual, ele acompanha também dentro da embalagem do seu projetor. E ele vem, o projetor, obviamente, né? Você pode ver aqui, ó, uma lente aqui bem legal, né? Bem bacana. Ele possui esse foco aqui, ó, esse ajuste de foco de forma manual. Então você vai precisar fazer os ajustes sempre por aqui, tá? Quando você quiser um foco diferenciado. As entradas de ar acompanham aqui o nosso projetor, aqui em cima também. Aqui do lado você pode ver o acabamento dele, ele é um plástico, ó, um plástico até que com a aparência bastante resistente, tá? Mas eu até aconselho você ter uma cuidado, não deixar cair o seu projetor, né? Para você não ter nenhum tipo de problema com ele depois, né? Aqui atrás você tem a saída de ar, que você pode de repente até acoplar aqui uma ventoinha, né, para melhorar aí a dissipação do calor. Você tem um engate aqui, ó, da alimentação dele, e eu vou mostrar para você aqui na prática como que ele vai ficar quando você conectar o cabo de alimentação. Conectando o cabo de alimentação, veja que por ele ter esse formato aqui em L, você consegue fazer, ó, o ajuste 360 sem ter a obstrução aqui na hora que está girando. Obviamente que você vai precisar passar um pouquinho mais o fio aqui, né, para você fazer o giro dele completo ou ajustar ele conforme a sua necessidade. Aqui, como você pode ver, nós temos o botão de liga e desliga o nosso projetor. Aqui a entrada dele HDMI, aqui a saída auxiliar dele de áudio, aqui a entrada USB e aqui a entrada dele aqui, né, do sensor infravermelho para o seu controle estar reconhecendo. E você tem aqui embaixo também, ó, na base dele, essa rosca padrão aqui para você colocar ele em cima do tripé, e esse fundo dele também é emborrachado, né? Evitando, por exemplo, que você coloque na superfície e ele fique mexendo, ó, de forma fácil, tá vendo? Aqui ele não mexe, ó, tá vendo? Então esse acabamento emborrachado auxilia nessa possibilidade aí. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do produto, né? Vamos ver as especificações técnicas que esse produto oferece. Aqui, ó, ele é o HY320 Mini, ele possui aqui uma CPU, um quad-core H713, a sua resolução nativa é 720, já possui aqui o Android 13 e o Wi-Fi integrado. Esse produto aqui, nesse site aqui, ele é com 1 GB RAM e 8 GB de armazenamento aqui, né, do seu armazenamento interno. Você consegue fazer a transmissão aí da imagem do seu celular com o Miracache ou o AirPlay aí, né, para esses tipos de sistema operacional. Essa aqui é a banda que ele oferece aqui no seu Wi-Fi, né. Ele é compatível com a versão 5.0 de Bluetooth. O que mais que você consegue? Ele está falando aqui, ó, que você precisa projetar entre 1 metro até 4,5 metros aí para ter uma boa qualidade de som, de imagem, aliás, né? Aqui ele promete entregar uma tela de 30 a 300 polegadas, dependendo de como você está configurando. Ele possui essas resoluções aqui, ó, de 4:3 e 16:9, ideal aí para você poder assistir os seus filmes. E possui aí um ajuste, né? Um ajuste aí através do controle remoto 360 da imagem. Então significa que você pode invertê-la tanto na vertical quanto na horizontal. Se você quer colocar ele pendurado de ponta cabeça aí no seu teto, você vai conseguir fazer o ajuste com ele também, né? E ele possui uma excelente qualidade de imagem, que é o que o fabricante está falando aqui também. Ele é bem surpreendente. Ele é um equipamento que não é muito silencioso, então você vai perceber aí um barulhinho e tal, não chega a incomodar, né? O HY320, que é um acima desse daqui, né? Que a gente está falando do HY320 Mini,
O HY320 ele é muito mais barulhento do que o HY320 Mini, mas você vai perceber aí, né, que dependendo aí se você quer assistir ele na madrugada com o volume um pouquinho mais baixo, você vai perceber que ele faz um barulhinho um pouco alto, né, em relação ao uso dele, mas nada que venha atrapalhar aí seu filme, nada disso, né? Por ele ter uma grande dissipação aqui de calor, ele vai acabar fazendo um barulho mesmo. Uma das desvantagens que eu encontrei nele é que o foco dele é manual, então como você precisa a todo momento estar na lente fazendo o foco manual dele, você pode até mexer nas configurações aí dele, posicionamento, e isso pode atrapalhar um pouquinho na hora que você está projetando o seu filme. Então ele deveria ter ali, né, no seu software, ali no seu controle remoto, um ajuste, né, um refino ali de foco mais preciso para que a gente não venha mexer no equipamento e descentralizar ele, né? Uma outra desvantagem dele é a saída de áudio interna dele, né? O áudio interno dele não é muito bom, então a gente precisa usar ele com uma caixa de som intermediária via Bluetooth ou usar a saída auxiliar dele para você ligar num sistema de som um pouco mais parrudo para te entregar uma qualidade de som melhor. O som dele é somente para você ter uma referência mesmo, né, de algo que está passando ali. Ele não é um som muito bacana de você assistir, se bem que dá para você assistir com ele, né, se você não é tão exigente assim em relação ao som, dá para você utilizar o som interno dele normalmente, naturalmente. Uma coisa que definitivamente eu não gostei é o controle remoto dele. O controle remoto dele realmente, em alguns momentos, ele deixa a desejar. Ele é um pouco barulhento, né, o seu clique é um pouco barulhento, né, então incomoda. A navegabilidade dele pode ser comprometida se você obstruir ali o sensor infravermelho que fica na parte traseira dele. Você pode ter dificuldades ali ao apontar o controle, muitas das vezes apertar uma tecla e ela não funcionar. Dependendo da posição que você tá, você pode ter uma dificuldade, você vai precisar levantar ou apontar o controle para uma outra posição, talvez isso aí venha te incomodar. Então navegar pelo controle não é muito interessante, né? Muitas das vezes você precisa procurar ali um vídeo, uma série, alguma coisa do tipo, você vai ter que ter um pouquinho de paciência para poder navegar pelo controle. Obviamente que você pode instalar nele alguns aplicativos que vão auxiliar na busca da sua série ou do seu conteúdo predileto aí para o seu entretenimento. Usando ele com o Fire TV Stick não vai ter esse problema, porque uma vez que você está usando a saída HDMI do Fire Stick TV, você vai usar o controle do Fire TV e vai deixar um pouquinho de lado o controle do projetor ali, né? Então todo o seu comando, todo o seu controle é pelo Fire Stick TV quando você estiver usando com essa configuração. Se você estiver usando também o seu videogame, seu PlayStation, de repente seu Xbox, você vai navegar pelo controle do Xbox, né, ali pelos menus, e também não vai ter tanta dificuldade. Obviamente, né, que quando você precisa mexer uma coisa ou outra de configuração, ajuste de brilho ou qualquer outro ajuste que o projetor necessite, você vai precisar usar o controle dele. Mas definitivamente eu não gostei 100% desse controle. Uma coisa que você também precisa ficar atento é quanto à temperatura dele. Ele não é recomendado para você ficar muitas horas assistindo filmes ou séries ou qualquer outro tipo de conteúdo no seu projetor, porque ele esquenta um pouquinho. Então, de vez em quando você vai precisar desligar, deixar ele descansar um pouquinho, pelo menos uns 15, 20, 30 minutinhos aí, para ele baixar a temperatura e você aumentar a vida útil do seu projetor. Lembrando que ele é um projetor de entrada, ele é um custo-benefício, ele não é um projetor que foi projetado aí, né, para operar em grandes quantidades de horas aí, então você vai precisar ter um pouco de cautela no uso dele. Se você usar ali entre 3, 4 horas ali, acredito que seja o suficiente, mas, né, intercalando aí, faça sempre uma pausa de uns 15 a 30 minutinhos aí para você deixar ele descansar aí e você vai aumentar muito a vida útil do seu projetor. Vamos falar das vantagens desse equipamento. Ele é um equipamento muito barato, então o seu preço, o seu custo-benefício, ele é excelente para quem está procurando um projetor aí com a qualidade razoável para assistir aí na sua casa. Ele é o melhor custo-benefício. O seu padrão de rosca logo abaixo da base dele, né, que você pode colocar num tripé, auxilia para que você consiga utilizar aí um tripé e posicionar ele numa altura legal aí, trazendo mais segurança e mais estabilidade para o seu projetor. A base emborrachada dele é excelente porque ajuda, né, na aderência, dependendo da superfície onde você está colocando ele para assistir o vídeo, você vai ter uma boa aderência ali, evitando assim que ele escorregue desnecessariamente aí, vindo a ocasionar uma queda ou qualquer coisa que danifique o equipamento. Uma das vantagens dele é que ele já possui o Android 13. O Android 13 é um pouquinho mais rápido do que o Android 11 que vinha ali no HY320, né? E você sentiu um pouquinho de lentidão ali ao acessar o menu. Ele tem um pouquinho mais de fluidez utilizando aqui o sistema Android 13, tá? Esse projetor que eu comprei, ele possui 2 GB de RAM e ele possui 16 GB de armazenamento. Existem versões aí, né, com metade dessa capacidade, tanto em memória RAM quanto de armazenamento.
ferramenta. Então, quando você for comprar, fique atento às características e descrições na compra do seu produto. Ele já possui o Android integrado, e isso vai facilitar ali a você ter aplicativos de streaming, né, instalados nele, evitando que você tenha que ficar todo momento usando a porta HDMI, usando aí de repente o seu notebook ou outro equipamento aí, né, que já vem configurado nele. Ele possui o Wi-Fi e isso facilita muito, que você vai usar ali na sua rede aí 2.4, 5.0 aí, né? Ele possui até o Wi-Fi 6 também, para que você possa configurar na sua rede e utilizar aí o seu serviço de streaming ou navegar aí pelos seus serviços prediletos. Ele possui uma ótima conectividade aí entre o celular, né? Você vai fazer um espelhamento de tela ali, você vai conectar com Bluetooth, você vai conectar com a sua rede. Essas conexões, elas não têm dificuldade, né, enquanto ao uso do dispositivo. Então você vai conseguir integrar ele com várias tecnologias aí sem nenhum problema. E a qualidade de imagem que ele oferece é excelente para o tamanho do dispositivo, né? Esse projetor aqui, ele entrega uma qualidade, se você for usar ele na sua capacidade máxima, com qualidade ali, com a luz bem controlada, você vai ver o que eu estou falando. Então o projetor é excelente para o uso doméstico, então vale muito a pena. Um ponto que vale a pena a gente frisar é que ele não possui resolução nativa de 4K. Ele suporta você reproduzir vídeos em 4K, dependendo aí do vídeo que você está assistindo, e ele não vai ficar uma tela preta ou travar o seu projetor, né? Obviamente que quanto maior a qualidade, né, mais banda você está utilizando e você pode encontrar alguns pequenos travamentos, mas ele possui sim suporte 4K para você reproduzir vídeos aí em alta qualidade. Esses são os pontos positivos que o projetor HY320 Mini oferece. Bom, pessoal, essa aqui é a tela que vocês estão vendo dele, né? Ela está projetando aqui no máximo, que ela está na distância aqui da parede. Ajustei aqui também um pouquinho o posicionamento do celular, para que você possa também estar acompanhando nessa qualidade aqui da imagem. Então essa é a tela que ela tá, né? Então ela já vem com alguns aplicativos instalados, né? A gente pode ver aqui que ela possui já, né, o YouTube conectado, o Netflix aqui também, que são os aplicativos que já vêm pré-instalados. E nós temos aqui as configurações. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nas configurações, você pode perceber que nós temos acesso aqui, né, à configuração da rede, onde você vai conectar a sua rede Wi-Fi, né? Aqui nós temos a configuração de Bluetooth, onde você vai conectar aí as suas caixinhas de som, de repente, a sua própria Alexa, né? Aqui você vai alterar o idioma. Nós temos aqui embaixo, ó, informações sobre nós. Nós temos aqui alguns ajustes, como por exemplo, hora, né? Nós vamos selecionar aqui a data e a hora que a gente quer. Então vamos selecionar aqui o fuso horário, aqui Brasília, São Paulo. Ao selecionar, nós podemos aqui também definir a data, escolher o formato de hora que a gente quer, se é 24 horas, se é 12 horas, é aqui que a gente pode escolher, tá bom? Vamos voltar aqui. Nas configurações de áudio aqui é o volume que o projetor ele possui, então você pode aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade. Aqui nós temos a projeção. A projeção nós podemos também modificar alguns parâmetros aqui da projeção, como por exemplo, ó, o modo da projeção, ele vai ser automático, então você clica aqui, ele vai deixar o modo da projeção automático. Se você for para o lado, ela vai deixar a área de trabalho frontal. Se você deixar, ela vai inverter, tá vendo? Ó, você pode inverter a sua imagem, conforme você vai mexendo ali, a sua imagem vai sendo modificada para você ter aí um melhor posicionamento. De repente você quer deixar o seu projetor de ponta cabeça, né, ali no teto, né, é aqui que você configura. Você pode também definir a configuração de zoom. Veja que nessa tela aqui, ó, você pode ajustar. Se você segurar para baixo, ele vai diminuindo o zoom da sua tela, né, até você ter uma projeção assim, ou você pode ir aumentando aqui conforme a sua necessidade. Se você segurar, ele vai ampliando para o máximo. Também funciona. Você pode também fazer algumas configurações aqui nesse modo trapézio aqui que ele chama, né, ó, trapézio automático. Então, vamos selecionar aqui. Se essa opção estiver marcada, ele vai fazer o autoajuste, né, dos cantos aí, né, os autoajustes de keystone. Se você deixar ela desmarcada, ela vai abrir essas opções para você poder fazer aqui a correção da forma como você quiser. Clicando nessa primeira opção, você consegue ajustar, ó, lá em cima, tá vendo, ó? Você pode deixar assim um pouquinho mais como que eu posso dizer, né, mais deitada a sua imagem. Pode deixar ela mais assim, ó, na forma como se você estivesse projetando numa parede que estivesse torta, né, ou deitada, dependendo da sua, do seu ângulo aí que você vai ajustar. Você pode aumentar assim também, e você pode ter totalmente a configuração do seu projetor personalizado conforme você quer. A gente pode fazer também a correção do canto, né? A correção do canto, veja ó, que conforme eu vou clicando na tecla OK aqui do nosso controle, que é a tecla aqui do meio, eu vou trocando aqui dos cantos, né? Então, ó, conforme eu vou apertando OK, a setinha vai modificando e eu posso fazer um ajuste fino naquele canto específico, ó, conforme eu vou apertando para o lado ou para baixo, por exemplo, aqui, ó, ele vai ajustando aquele canto que eu tô. Se eu apertar OK, eu vou ajustar esse canto aqui agora aqui embaixo, né?
tanto para baixo, para cima, conforme a necessidade. Eu vou navegando aqui entre os cantos que eu quero ajustar e vou ajustando conforme a minha necessidade, tá? No caso aqui, nós vamos voltar à posição original, né, que a gente quer, e automático. Veja que quando a gente escolhe automático, automaticamente ele ajusta os 4 cantos da tela pra gente. Então essa é uma forma de você ajustar aí a posição do seu projetor conforme a sua necessidade. O que nós temos aqui também? No Bluetooth aqui, ó, quando a gente escolhe Bluetooth, a gente vê que a gente não tem nenhum dispositivo conectado até o momento, né? Mas ele começa a pesquisar pelos Bluetooths ali ativos. Nós vamos ativar a minha Alexa aqui para ela poder configurar o nosso dispositivo com ela. Tá bem aqui pertinho, né, do meu projetor. E o que a gente vai fazer? Alexa, ativar Bluetooth. Pesquisando. Ela vai começar a pesquisar. Eu vou clicar aqui em atualizar dispositivo. Veja que conforme ela encontra aqui, né, a nossa Alexa aqui, eu posso emparelhar. Uma vez emparelhado, ele vai vir aqui para a esquerda. Agora a gente vai configurar a nossa rede. Clicando aqui em rede, nós vamos procurar aqui a nossa rede Wi-Fi. Vamos digitar aqui a senha do nosso Wi-Fi. Pronto, agora que nós estamos conectados aqui no nosso Wi-Fi, nós podemos aqui testar as aplicações que o nosso projetor tem, né? Então vamos voltar aqui para o início. Vamos selecionar aqui YouTube, ele vai abrir aqui a aplicação pra gente. Vamos escolher aqui, ó, assistir como visitante. Nós vamos navegar por algum vídeo aqui. Olha que interessante, uma imagem muito bacana de você assistir, né, em alta resolução. Eu vou aqui para perto da tela, para você ver o tamanho da tela. Olha isso, é uma tela realmente, né, bem grande. Aqui a gente está projetando aqui próximo, né, das 200 polegadas que nós temos aqui. E essa é a qualidade de imagem. Quando a gente aperta aqui o menu, o YouTube identifica que a gente quer mexer nos menus do YouTube, então aqui eu não consigo fazer o ajuste fino, né? Mas eu posso voltar aqui, por exemplo, vamos pausar esse vídeo, vamos deixar ele pausado, vamos voltar lá à minha tela inicial e a gente vai selecionar algumas opções aqui de configuração. Para isso, antes nós vamos vir aqui em configurações e a gente vai habilitar o modo avançado de configuração. Quando você entra aqui, ó, em outras configurações, veja que ele só possui essas duas opções, mas nós queremos habilitar o modo avançado das configurações. Nós vamos voltar aqui à tela anterior, vamos vir aqui em sobre e clicar aqui sobre o dispositivo. Quando chegar nessa tela, nós vamos apertar várias vezes a tecla OK do nosso teclado até que apareça essa mensagem aqui, ó, modo de configuração está ligado. Agora você tem acesso às configurações, né, avançadas do seu dispositivo. Se você for vir aqui em outras configurações, veja que agora ele aparece mais opções, incluindo também as opções de desenvolvedor. Vamos aqui em configurações avançadas e a gente pode ter agora aqui as configurações, ó, da sua rede, do seu aplicativo e preferências do dispositivo. Aqui em preferências do dispositivo nós podemos alterar algumas coisas. E a gente vai vir aqui, ó, em tela e som. Clicando aqui em tela e som, nós podemos ver aqui, né, ajustar a luz de fundo, o tamanho do texto, todas as configurações do nosso dispositivo. Só agora a gente vai projetar aqui a imagem do nosso Fire Stick TV, tá bom? Para a gente poder ter a configuração que você pode estar acompanhando aqui, né, a qualidade que você consegue entregar com esse projetor usando o Fire Stick TV. A gente vai colocar ele aqui na porta HDMI e agora aqui no nosso Fire TV a gente pode navegar pelas aplicações que tem instalada nele, né? Todos os serviços de streaming que tem nele aqui a gente pode estar navegando. Por exemplo, se a gente clicar aqui em Netflix, escolher um filme qualquer, vamos colocar aqui, ó, Rango, por exemplo, o filme Rango. Continuar assistindo, a gente consegue fazer algumas configurações rápidas nele aqui, ó, clicando no menu. Veja que ele aparece as opções ali de configuração. Nós vamos escolher aqui, ó, Picture. E nós conseguimos fazer a customização de algumas características da iluminação. Por exemplo, se a gente vir aqui em customização, a gente pode aumentar o brilho, ó, o brilho conforme a nossa necessidade, diminuir o contraste, ajustar aí conforme a sua necessidade. Geralmente eu costumo usar aqui, ó, em 18, aqui eu uso em 70% de brilho, em saturação eu coloco um pouco mais de saturação aqui, e vou ajustando a iluminação conforme a minha necessidade, tirando um pouquinho o brilho, devolvendo um pouquinho ali das informações, por exemplo. Vamos aumentar aqui o contraste e a gente consegue ter uma qualidade de imagem um pouquinho melhor, né? E existem alguns presets também. Se a gente voltar aqui, ó, a gente pode vir aqui em Picture Mode, SDR, e a gente tem aqui essa opção, ó, vívida, né? Se a gente for escolher mais uma opção, Standard, que é o que a gente estava, o cinema ele deixa aqui nessa qualidade. Sport ele vai deixar com essa outra qualidade aqui. Eu costumo assistir nesses dois aqui, ó, no formato monitor, que ele traz um pouquinho mais de contraste e brilho, mais equilibrado para minha imagem.
ou na opção aqui, ó, Game. Quando a gente seleciona aqui a opção Game, a gente também tem um contraste melhor aqui da nossa imagem. Dependendo do modo que você está navegando, você não consegue fazer o ajuste fino, mas, por exemplo, dependendo da versão que você está mexendo, ó, o Custom aparece, tá vendo? Ó, o Custom Settings. Então você consegue mexer um pouquinho no brilho, ó, deixar ele um pouquinho mais da cor que você precisa, mexer um pouquinho aqui mais no contraste, diminuir o contraste conforme a sua necessidade. Faça o ajuste conforme a sua tela, conforme aí o local que você está projetando e a iluminação que você está utilizando. Você pode aumentar um pouquinho a saturação, diminuir, e essa é a qualidade do vídeo que você pode assistir com o seu projetor. Se a gente tirar aqui a customização, nós podemos ver a tela cheia e olha o tamanho dessa tela, galera. E a conclusão geral é que vale sim a pena você investir o seu dinheiro nesse projetor aqui, o HY320 Mini, porque ele entrega muito além do que ele promete. Às vezes você pode olhar para o tamanho dele, para as características e pode achar que ele não entrega, mas testando aqui, inclusive eu comprei um outro que é maior do que ele, que oferecia uma qualidade melhor dele, né, em termos de resolução e de luminosidade, que deixou a desejar perto desse cara aqui. Eu comprei uma semana antes um projetor maior do que ele, com as mesmas características, né, entregando mais qualidade, e esse carinha aqui me surpreendeu. Então se você gostou desse dispositivo e também quer comprar, eu tô deixando o link aqui na descrição. Corre lá e confere a oferta para você. Se você quer comprar outros equipamentos de tecnologia e casa inteligente, eu quero te recomendar o meu site. É o gprecomenda.giovannipaulino.com.br. Lá você vai acessar não somente esse dispositivo aqui que eu deixei para você conferir a opção de compra lá, mas também outros dispositivos aí de casa inteligente e tecnologia. E se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar uma vez mais a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like aí e recomendar esse vídeo para aquele seu amigo que também está tentando encontrar informações sobre esse projetor. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui, um forte abraço, valeu!